isso, né? Que tem dias que você esquece o desempenho e foca no resultado. E foi o que aconteceu. E é bom, né, quando um técnico ele não briga com a realidade. Uhum. Ele não brigou com o que aconteceu. Porque tem treinador que faz uma volta, dá uma volta pra dizer, não, é isso, não fomos mal. O Podia jogo perfeitamente ter surfado na onda hoje, né, Edu? Poderia, e foi muito realista. Ó, não foi um grande jogo. E a gente ia acabar de falar, olha, o Cruzeiro não jogou bem. Foi um jogo muito mais de transpiração do que de inspiração. E foi. E na Série B isso vai acontecer mais vezes. E é importante que quando isso aconteça, você pontue. O Cruzeiro estava pontuando, estava levando um ponto. Que pelo cenário, o adversário com um a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, talvez parecesse perder 2. Mas se tivesse terminado 0-0, eu não ia falar que o Cruzeiro perdeu os 2 pontos. Porque tirar ponto do Criciúma lá, poucos vão fazer. E o Cruzeiro iria tirar 1. Mas veio o gol aos 48 minutos do Jajá e o Cruzeiro soma mais 3 pontos. O Domingos Sávio Baião, ele trouxe um dado muito importante, né, Cirilo? Que é o aproveitamento do Cruzeiro nesse início. O Cruzeiro vai precisar de menos de 50% até o final do campeonato de aproveitamento para obter os pontos necessários para o acesso. Coloquei agora há pouco no @edupanzi, no meu Twitter, em menos de 1/3 de campeonato, o Cruzeiro já ultrapassou 1/3 dos pontos que precisa para o acesso, já está com 22 pontos. Se repetir isso nos outros 2/3 de campeonato, ele bate 6-6 e é suficiente, se pá, para ser campeão da Série B. Então, é um início de campeonato espetacular. E no Campeonato Mundial do Empate, quem vence de 1-1-0, às vezes 2, é rei, é líder. E é o que está acontecendo com o Cruzeiro. Num jogo que não foi tão bem, veio a calhar a expulsão merecida, diga-se de passagem, do Léo Costa, e a superioridade numérica fez com que o Cruzeiro tivesse um jogo confortável defensivamente, mas muito difícil lá na frente. Porque é aquilo que aconteceu contra o Sampaio Corrêa. Se você está empatando o jogo, você perde um jogador, não tem como fugir, Cirilo. Diante de um adversário que é superior e vive um momento melhor, você vai abrir mão de atacar. Você tem que fazer uma escolha. E, como diz a música, né, cada escolha é uma renúncia. Você escolhe defender com o mesmo número de jogadores, você renunciou a atacar. O Sampaio Corrêa fez isso aqui, e eu teria feito o mesmo. E hoje, o Tencate fez a mesma coisa no segundo tempo. Quase que ele consegue um gol no finalzinho do primeiro, só que foi um gol bem anulado. Novamente, acerto do VAR. O Hermes, ele sustenta a finalização com a mão, e aí é gol de mão, gente. E foi bem anulado graças ao VAR. Cruzeiro viveu a Série B sem VAR, hein, Edu? Não só o Cruzeiro. Não, isso que eu ia dizer, não é o Cruzeiro. É um campeonato que ele tem alterações na sua realidade com e sem a tecnologia, né? É porque pra gente que acompanha o Cruzeiro na Série B, ficam os jogos que ele foi prejudicado. Se a gente acompanhasse outras equipes, ficariam os jogos que essas outras equipes também foram prejudicados. Então o VAR, ele tá aí para isso. Às vezes vai cometer erros também, ainda mais aqui na América do Sul, né? Onde os erros persistem, mas hoje não. Hoje ele acertou, foi fiel à imagem e fez justiça. O Cruzeiro teve um jogador a mais, porque foi bem expulso, e teve o gol anulado, porque o Hermes ajeitou com a mão. Agora, foi um jogo muito difícil, porque o Criciúma continuou se defendendo com o mesmo número de jogadores. Ele começou defendendo, quando ele não tinha a bola e baixava o bloco ali, quando o Cruzeiro empurrava, era um 4-4-2. Ele perde um jogador, o que ele faz? Ele abre mão do segundo atacante e continua defendendo com 2 linhas de 4. Em alguns momentos virava uma linha de 5. Como o Sampaio Corrêa fez aqui, estão corretíssimos os técnicos desses times. A partir do momento que o Cruzeiro fez 1-0 contra o Sampaio, o adversário se soltou um pouco mais. Aí veio o segundo gol. Contra o Criciúma ele não fez 1-0. A coisa foi se arrastando até os 48 minutos, quando fez 1-0. Aí não tinha mais tempo para o Tencate soltar o time. E o Cruzeiro conseguiu vencer a forte marcação e a ótima partida, mais uma vez, lembrou bem o Calazans. O Gustavo já havia sido o melhor em campo contra o Grêmio e voltou a ser o melhor em campo. E aí, só para fechar da minha parte, depois a gente vai bater um papo com a Nath também, né, Cirilo?
A pergunta que o Pansieri fez sobre a dobra no primeiro tempo, de Jajá e Wagninho, que eu chamava atenção. Eu entendi por quê dessa escolha, porque quem assistiu os jogos anteriores do Criciúma e para comentar o jogo hoje, eu assisti. Adversários exploraram muito as costas dos laterais. E como o Criciúma marca com 2 linhas de 4, a intenção do Pesolano foi atrair com um jogador alguém para o centro para abrir espaço para o outro. Só que ficou muito de um lado só. E aí acabou facilitando a marcação do adversário. Se o Cruzeiro tivesse alternado um pouco mais, jogado também pelo lado esquerdo, talvez dificultasse e encontraria mais espaço na primeira etapa. Só que aí vieram as alterações, a do Edu chamava atenção, algum problema físico ele teve, e o Rafael Santos não foi bem no primeiro tempo. Pode ter sido isso também, né? O jogador não está numa boa noite individual e o time automaticamente sente no jogo que precisa evitar aquele lado e jogar mais por outro lado. São várias circunstâncias que acontecem no jogo que às vezes a gente fica alheio, né, ao que acontece dentro do campo. Mas o comentarista ele tem que conjecturar, tem que tentar achar o porquê da dificuldade. E o primeiro tempo o Cruzeiro não criou absolutamente nada. O Cruzeiro não finalizou na primeira etapa. Se pegar os números frios aqui, foram 5 chutes do Cruzeiro na primeira etapa, nenhum na direção do gol. E aí, com o segundo tempo, o Cruzeiro jogando dos dois lados, a entrada do Paes deu sustentação à direita, o Jajá foi para a esquerda, o Cruzeiro jogou e utilizou os dois lados. O Giovani, Jesus, me lembrou muito o jogo lá em Chapecó, ele atacou muito, ele chutou muito de fora da área, ele cruzou a bola, ele virou quase que um lateral mesmo, com o Paes jogando aberto. E do outro lado, a entrada do Bidu com o Jajá caindo por lá. E na segunda etapa foram 17 finalizações do Cruzeiro. 4 na direção do gol, uma delas aos 48 minutos, a bola acabou entrando. Persistência, paciência, porque não estava um bom jogo. Tanto que o grande destaque do jogo, a gente tem que eleger o melhor em campo. O Jajá pelo gol, o Neto Moura fez um grande jogo hoje, o Lucas Oliveira jogou demais, o Douglas, o Gustavo, goleiro do Criciúma, foi muito bem. Agora, o grande destaque do jogo foi o VAR. Porque se o Jajá definiu com gol, o VAR definiu com acertos que poderiam ter sido erros caso não tivéssemos a tecnologia, Cirilo. Seria um jogo completamente